A gente volta a falar sobre as novas tarifas anunciadas por Donald Trump. O mercado asiático também reagiu à medida. As bolsas da Coreia do Sul e da China abriram em baixa. O governo chinês prometeu tomar medidas contra as tarifas que classificou como intimidadoras. E a Bolsa de Tóquio registrou uma forte queda. O índice Nikkei chegando a superar mais de 1.600 ienes em apenas 10 minutos depois do início do pregão. Essa foi a maior queda registrada este ano. Trump anunciou uma tarifa de 24% sobre os produtos japoneses. A medida gerou preocupação no mercado, com receio de impactos negativos para a economia do Japão. O governo do país chamou o tarifaço de Trump de lamentável. Inclusive, agora a gente vai colocar umas imagens ao vivo para você que acompanha a Conexão, do índice Dow Jones, que é o principal da Bolsa de Nova York. Nesse momento, opera em queda. Você confere aí, né? De 3,16%. E quem chega para fazer uma análise é o Vitélio Brustolin, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Vitélio, cada dia é uma novidade, uma tensão internacional. As bolsas continuaram despencando, exceção Brasil e México, é isso? Atualiza para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Olha, eu estou acompanhando as bolsas o dia inteiro, no mundo inteiro elas estão caindo. Nos Estados Unidos, alguns índices que chegaram a ficar perto de uma queda de 5%. O Dow Jones, por exemplo, agora estão perto de 3% e alguma coisa de queda. Tem duas bolsas apenas que estão se movimentando lateralmente. Essas duas bolsas são a do Brasil e do México. A do Brasil teve uma pequena valorização, pelo menos até o momento, porque ainda está aberta. E a do México também, porque não foram anunciadas tarifas adicionais nem ao Canadá nem ao México, apenas aquelas que o Trump já tinha anunciado para o aço e para o alumínio. O dólar também teve uma desvalorização grande no Brasil, caiu em torno de 1,76% ao longo do dia. Isso ainda está flutuando, é claro. Mas há uma expectativa generalizada de que haja aumento da inflação nos Estados Unidos, uma tendência de parada de queda dos juros, que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, já tinha anunciado. Então, mais juros, mais inflação e provavelmente estagnação, que é um dos piores cenários possíveis, né? O cenário de estagflação, Kelly. Pois é, inclusive tem mais informação chegando para a gente aqui, Vitélio. A União Europeia chamou essas taxações de um grande golpe para a economia mundial. A expectativa é de que hoje a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, faça um anúncio comunicando as ações que o bloco vai adotar contra as tarifas americanas. Inclusive ontem, em uma coletiva feita durante uma viagem ao Uzbequistão, Ursula disse que as tarifas são um golpe para as empresas e consumidores do mundo todo. Já no Reino Unido, o primeiro-ministro, Keir Starmer, afirmou que vai responder com cautela às taxas de 10% impostas ao país. Segundo a mídia britânica, o governo do Reino Unido considerou as tarifas menores do que as que foram anunciadas para outros países. O secretário de Estado de Negócios britânico disse que o país vai buscar um acordo comercial com os Estados Unidos. Agora, resta dizer o seguinte, se vai sair algum acordo, né? Porque em alguns pontos, a gente até fala, né, Vitélio, às vezes o Trump ele joga, né, ele faz uma pressão, depois vem e negociando. Agora, em alguns cenários, existem outras questões além das questões comerciais, né? Olha, Kelly, se a gente olhar para o primeiro mandato dele, ele aplicou tarifas à União Europeia, ao México, ao Canadá, à China, tarifas de 25%. Já teve uma guerra comercial no primeiro mandato dele. Então, é verdade, ele tem uma estratégia de fazer anúncios bastante altos, né? Querer muito numa negociação e depois ir reduzindo até conseguir algo razoável. Mas no primeiro mandato ele tarifou a União Europeia já tinha ciência disso, inclusive esse foi um dos argumentos para que o acordo entre a União Europeia e Mercosul tivesse sido já fechado de vez. Ele foi assinado em 2019, mas depois a União Europeia apresentou uma side letter, né, uma carta adicional ao Brasil, pedindo que fosse atrelada a preservação ambiental ao acordo Mercosul-União Europeia, o que o Brasil achou inaceitável. Agora, a União Europeia está dizendo o seguinte, o que a Ursula von der Leyen, né, a presidente da Comissão Europeia, disse? Olha, a gente vai tentar negociar com o presidente Trump, mas se não houver negociação, nós já temos um plano, e esse plano envolve a lei de mercados digitais, ou seja, pode ser
impostas limitações às big techs, especialmente o Facebook, a Meta, né, o Instagram, o WhatsApp, o que prejudicaria um dos apoiadores da campanha do Trump, o Mark Zuckerberg. Tem ainda a opção de restringir a atuação de bancos dos Estados Unidos dentro da União Europeia, impedir empresas dos Estados Unidos de participar de licitações de contratos dentro da União Europeia e até quer limitar os direitos de propriedade intelectual dos Estados Unidos, ou seja, seria um duro golpe entre União Europeia e Estados Unidos, dois blocos, né? Os Estados Unidos como maior economia do mundo e a União Europeia como um bloco de 27 países que representam uma fatia imensa da economia mundial, Kelly. Vitelli, inclusive, olha só essa notícia também. Alguns senadores republicanos se uniram aos democratas para votar uma lei que pretende bloquear as tarifas impostas ao Canadá. A casa aprovou por 51 votos a favor revogar a emergência nacional na fronteira com o Canadá, usada para justificar as taxações de 25% sobre as importações do país vizinho. Ontem, o Canadá não recebeu tarifas adicionais, mas as taxas impostas sobre o aço continuam em vigor. O texto é apoiado por 4 republicanos e todos os democratas do Senado. Apesar disso, a proposta não tem chance de virar lei, não, já que a Câmara dos Representantes deve barrar qualquer votação. Mesmo assim, a aprovação no Senado é considerada simbólica, porque representa uma resistência às medidas de Trump em uma casa controlada pelos republicanos. Vitélio. Olha só como são as coisas, né? Os republicanos têm maioria no Senado, eles são 53 contra 47 dos democratas. E esse projeto passou por 51 contra 48. Até senadores republicanos são contra as tarifas, sobretudo essas contra o Canadá, que é um país historicamente aliado dos Estados Unidos. Agora, o que acontece? Quem preside a Câmara dos Representantes, né, equivalente à nossa Câmara dos Deputados? O Mike Johnson, que é um forte aliado do Trump, ele não vai nem colocar em votação isso quando chegar na Câmara. Ele já disse que não vai colocar. Provavelmente, Kelly, se ele colocasse em votação, também na Câmara dos Representantes haveria uma derrota para o governo Trump. Não vai acontecer, mas é sim uma derrota política simbólica, e essas pequenas derrotas que o Trump vai sofrendo, um juiz, por exemplo, democrata que se elegeu agora no Wisconsin, isso vai se acumulando para as eleições de midterm, que são no final do ano que vem, quando tradicionalmente os presidentes eleitos, que quando se elegem com maioria na Câmara e no Senado, perdem uma das casas ou as duas casas. Isso aconteceu inclusive no primeiro mandato do Trump, Kelly. Pois é. Agora, vamos olhar para trás, vamos dar uma olhadinha para a história. Eu gostaria da sua análise, Vitélio, sobre o que acontece, o que costuma acontecer no mundo quando existe uma guerra comercial nessa proporção, né? Envolvendo tantos países assim. O que a gente pode esperar pela frente, se baseando pelo passado? Eu vou começar pela proporção, né, que você perguntou. Numa guerra desse tamanho, a última que a gente teve foi na década de 1930. Foi quando teve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Antes disso, os Estados Unidos aplicavam tarifas sobre os países, começaram a aplicar em 1789. Era a maior fonte de receita dos Estados Unidos. O Trump, inclusive, citou isso no discurso dele ontem. E aí, em 1913, o que os Estados Unidos fizeram? Implantaram o imposto de renda. E aí, reduzindo as tarifas, o imposto de renda começou a ser a maior fonte de receita do governo. O Trump lamenta essa transição, ele quer voltar ao modelo de tarifação, mesmo que quem pague o preço das tarifas seja a população, outro fato que ele nega. Mas aí na década de 30, os Estados Unidos infringiram tarifas contra países, inclusive contra os europeus, e o que aconteceu, Kelly? Reduziu o comércio entre Estados Unidos e Europa em 2/3. Veja só, a redução foi de mais de 66%. Agora, se a gente olhar para um momento mais recente, o primeiro mandato do Trump, quando ele também impôs tarifas, o que aconteceu? O Brasil substituiu as exportações de soja dos Estados Unidos para a China. Eu sei que você também apresenta o agro. Veja, nós aumentamos em 71% as nossas exportações de soja para a China, substituímos os Estados Unidos. Então, existem
possibilidades para o Brasil de entrar em mercados. Agora há pouco nós falávamos do acordo entre Mercosul e União Europeia. Existe uma possibilidade também da gente aumentar o comércio com outros países, inclusive com a China, que já é nosso principal parceiro comercial. E nós temos o risco de sermos inundados por produtos que seriam direcionados aos Estados Unidos, mas que não tem mais o consumidor final. Então, nós também precisamos ter cuidado para não sermos inundados por produtos europeus e chineses, Kelly. Vitélio, se nada mudar, ou seja, se as taxações continuarem nesses patamares anunciados pelo Trump ontem, todo mundo, claro, tem um momento de reorganização aí dos países, uma mudança geopolítica, de novos acordos. Mas quem pode ganhar mais ou perder mais? Ou seja, internamente para os americanos, como ficaria? E, por exemplo, como ficaria a situação da China, por exemplo? Pois é bastante complexa essa pergunta. O que está acontecendo agora é algo que ninguém imaginava que poderia acontecer há poucos meses. No domingo se reuniram os ministros das finanças do Japão, da Coreia do Sul e da China, Kelly. São tradicionalmente inimigos, são países que já guerrearam uns contra os outros, mas está havendo uma aproximação comercial e isso se deve sim ao efeito Trump. Então, na verdade, a ideia de fazer a América grande novamente, que é o lema de campanha do Trump, está fazendo com que a China se fortaleça, inclusive com parceiros tradicionais dos Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul, por exemplo, e está fazendo com que a Europa se rearme num ritmo que nunca se vê desde a Segunda Guerra Mundial e também que procure novos parceiros, dentre eles os parceiros da América do Sul, dentre eles o Brasil, Kelly. É o que a gente sempre fala, muitas vezes nos bastidores, né, Vitélio? Estamos vivendo momentos históricos, né? Realmente é uma fase aqui da nossa história de grandes mudanças, grandes transformações. A gente segue analisando. Vamos falar agora sobre a guerra na Ucrânia, porque autoridades dos Estados Unidos se encontraram com representantes do governo russo em Washington. O enviado de investimentos do presidente russo é o primeiro membro do alto escalão do Kremlin a viajar aos Estados Unidos a negócios de Estado desde o começo do conflito, hein? Autoridades não informaram o teor da conversa. Vale lembrar que no fim de semana, Donald Trump considerou impor novas sanções contra a Rússia, principalmente sobre o petróleo, caso Moscou impeça um acordo de cessar-fogo. O presidente norte-americano também disse estar chateado com Vladimir Putin e a negociação lenta para o fim da guerra. Vitélio. O Putin claramente está enrolando o Trump. O próprio Trump já falou isso em entrevistas, disse que é uma estratégia. O Putin continua bombardeando a infraestrutura energética da Ucrânia. O Zelensky tem reclamado disso. Agora, veja, a Europa não baixou a cabeça para esse acordo que o Trump e o Putin fizeram. A Europa não quis baixar as sanções contra a Rússia, nem mesmo as sanções aplicadas no Mar Negro, que era parte do acordo que foi feito entre as partes, porque quem controla o sistema SWIFT, que é o sistema de pagamento bancário, é a Bélgica. E os belgas não têm nenhum interesse em ceder em uma negociação em que a Europa não participou. Então, essa guerra não vai terminar tão cedo. O Trump agora vê isso com clareza e, ao mesmo tempo, essas sanções que ele está ameaçando contra o Putin seriam sanções secundárias. São para países que compram o petróleo e o gás russo e derivados. Então, que países são esses? China, Índia e, veja só, o Brasil, que aumentou as importações de óleo diesel da Rússia em mais de 6.000% em 2023, comparado com o início da guerra, e em mais de 8.000% no ano passado. Então, se realmente forem aplicadas tarifas secundárias às exportações russas, dessa vez mirando o petróleo, o gás e seus derivados, o Brasil pode ser um dos países afetados, Kelly. Agora, Vitélio, em meio às tensões envolvendo a guerra na Ucrânia, a Rússia se posicionou a favor do Irã contra as ameaças de Donald Trump. Segundo o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, um ataque militar contra o Irã seria ilegal e inaceitável. O presidente norte-americano afirmou que não descartaria uma ofensiva contra o país caso os governos não cheguem a um acordo sobre o programa nuclear iraniano. O comunicado do Kremlin aponta que bombardear a infraestrutura nuclear teria consequências catastróficas para o mundo inteiro.
Moscou também se propôs a oferecer ajuda aos Estados Unidos e Irã para que eles consigam um acordo razoável, Vitélio. Pois é, a Rússia está defendendo o Irã, que fornece os drones Shahid que a Rússia usa para atacar a Ucrânia, mas a verdade é que o Irã tem sim um programa nuclear que não é só para fins civis e todo mundo sabe disso porque a Agência Internacional de Energia Atômica da ONU já disse que o Irã tem urânio suficiente para fazer 4 bombas nucleares. Então isso não é para fins civis, o urânio enriquecido para fins civis é até 20%, para fazer bombas se enriquece até 90%. Acima de 60% não existe nenhuma justificativa para o Irã ter, e o Irã já disse, inclusive publicamente, que se quisesse já teria uma bomba nuclear e os Estados Unidos não poderiam impedi-lo. Nesse momento, os veículos de comunicação de Israel dão a notícia de que os Estados Unidos já posicionaram bombardeiros como o B-2, por exemplo, bombardeiro furtivo, muito perto do Irã e prontos para agir. Então, isso deve ser uma ação coordenada se realmente chegar nesse ponto, já que o Trump deu um ultimato para o Irã que se continuasse fornecendo armas para os Houthis do Iêmen, que atacam embarcações que vão passar pelo Mar Vermelho e pelo Canal de Suez, embarcações comerciais, e se o Irã continuasse fornecendo armamento para os Houthis e os Houthis continuassem atacando, os Estados Unidos bombardeariam o Irã. Inclusive, durante a campanha, o Trump criticou o fato do Biden não ter autorizado Israel a bombardear a infraestrutura nuclear do Irã, disse que foi um desperdício. Então, nesse momento, o Irã já não tem mais o seu escudo para defesa antiaérea, que era baseado no S-300 e no S-200 da Rússia. Israel destruiu tudo no ano passado. E se houver bombardeiros dos Estados Unidos colocados naquela região, não vai sobrar muito da infraestrutura nuclear do Irã, Kelly. Vitélio, muito obrigada pela análise de hoje. É claro que a gente vai contar sempre com você aqui, te agradeço demais, né? Um super pesquisador, cientista, está sempre 24 horas mergulhado em tudo isso, estudando, e é muito bom contar com a sua análise aqui, viu? Obrigada mais uma vez. Obrigado pelo carinho, até logo. Obrigada.